O sol da manhã iluminava os jardins da mansão Thompson. Centenas de arranjos de flores brancas decoravam o caminho até o altar. Ethan Thompson estava em frente ao espelho, arrumando sua gravata de grife. Aos 32 anos, ele tinha tudo o que um homem poderia querer. Administrava uma das maiores empresas de tecnologia do país e estava prestes a se casar com Olivia Rothschild, uma mulher de uma das famílias mais ricas de Nova York. "Está na hora", disse Jake entrando no quarto. Jake era o melhor amigo de Ethan desde a faculdade e seria seu padrinho de casamento. "Os convidados estão começando a chegar." Ethan assentiu, mas algo não parecia certo. Ele vinha tendo dúvidas sobre Olivia há meses. Desde que se tornou CEO da empresa, ela parecia mais interessada em aparecer em fotos de revista do que em passar tempo com ele. Na semana passada, ela havia perdido o jantar deles porque estava em um evento de caridade, um daqueles onde todos os fotógrafos estariam presentes. "Preciso de um pouco de ar", disse Ethan, pegando as chaves do carro. "Vou dar uma volta." "Rápida." Jake tentou impedi-lo. "Cara, você vai se casar em 1 hora." "Estarei de volta a tempo", prometeu Ethan, mas seu estômago estava embrulhado. Ele entrou em sua Ferrari vermelha e desceu pela estrada sinuosa que levava à mansão. Essa estrada sempre o ajudara a limpar a cabeça. A brisa do mar entrava pelas janelas e por um momento ele se sentiu em paz. Foi então que aconteceu. Um cachorro correu para a rua. Ethan desviou para não atropelá-lo. O carro perdeu o controle. Houve um estrondo e tudo ficou preto. Sarah Miller empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores do Hospital São Lucas. Aos 28 anos, ela trabalhava ali havia 5 anos. Não era enfermeira nem médica, mas tinha orgulho de manter o hospital limpo e deixar os pacientes confortáveis. Ela sempre conversava com eles, mesmo os que estavam em coma. Sua mãe já havia ficado em coma uma vez, e Sarah se lembrava o quanto era solitário ficar ali sentada, sem saber se alguém estava ouvindo. As portas de emergência se abriram de repente. Médicos e enfermeiros correram para dentro com um paciente em uma maca. Sarah moveu seu carrinho para deixá-los passar. O homem na maca usava um terno caro, agora coberto de sangue. Ela ouviu alguém dizer que ele havia sofrido um acidente de carro. Em poucas horas, o hospital estava cheio de repórteres. Todos queriam saber sobre Ethan Thompson, o bilionário que deveria estar se casando naquele dia. Sarah observou enquanto pessoas importantes iam e vinham. Uma mulher linda com um vestido de noiva apareceu chorando dramaticamente para as câmeras. Ela ficou por 15 minutos e depois saiu dizendo que precisava processar essa tragédia. Naquela noite, quando as coisas se acalmaram, Sarah entrou para limpar o quarto de Ethan. Ela o olhou ali deitado, conectado a máquinas. Seu rosto estava machucado, mas ela percebeu que ele era bonito. Mais do que isso, ele parecia solitário. "Você escolheu um dia e tanto para acabar aqui, Sr. Thompson", disse ela baixinho enquanto limpava. "Mas não se preocupe. Às vezes, pessoas em coma conseguem ouvir, então vou lhe fazer companhia." Ela não sabia naquela hora, mas aquelas palavras simples eram o começo de algo maior do que ela poderia imaginar. Nos dias seguintes, Sarah observou o desfile de visitantes. Olivia Rothschild, a noiva, sempre aparecia quando os fotógrafos estavam lá. Ela posava ao lado da cama de Ethan, fingindo chorar. Depois verificava o celular e ia embora assim que as câmeras se desligavam. O irmão de Ethan, Alexander, começou a aparecer com advogados. Eles carregavam papéis e falavam em voz baixa. Sarah não gostou da maneira como Alexander olhava para o irmão, como se ele já estivesse morto. Todas as noites, Sarah ia até lá durante seu intervalo. Ela trazia livros da biblioteca perto de seu apartamento e lia para ele. Ela começou com O Pequeno Príncipe, porque todo mundo deveria ouvir aquela história pelo menos uma vez. "Você tem muita gente ao seu redor", disse ela a ele uma noite, "mas não acho que nenhum deles realmente o veja. Eles veem seu dinheiro, sua empresa, mas não você." Ela notou coisas que os outros perderam, como Olivia nunca tocava em Ethan, exceto para as fotos. Como Alexander se encontrava com homens estranhos de terno tarde da noite. Como os advogados continuavam trazendo mais papéis para a família assinar. Uma noite,
Sarah ouviu Olivia discutindo com Alexander no corredor. Precisamos acelerar, disse Olivia. Não posso continuar fingindo ser a noiva de luto para sempre. As pessoas estão começando a falar. Só um pouco mais, respondeu Alexander. Assim que tivermos o controle de tudo, você terá o que combinamos. Sarah sentiu um mal-estar no estômago. Naquela noite, ela se sentou mais perto da cama de Ethan do que o habitual. Não sei se você pode me ouvir, sussurrou ela, mas algo está errado. Seu irmão e Olivia, eles estão planejando algo. Você precisa acordar. Ela segurou sua mão enquanto lia naquela noite, e por um momento, apenas um breve momento, ela sentiu seus dedos se moverem. O monitor cardíaco apitou um pouco mais rápido. Sarah sorriu, guardando para si essa pequena vitória. Lá fora, o outono estava pintando as folhas de dourado, e os repórteres estavam começando a perder o interesse na história do bilionário em coma. Mas no quarto 507, algo bonito e inesperado estava crescendo, como uma flor rompendo o concreto, buscando o sol. Sarah começou a trazer flores frescas para o quarto de Ethan. Não as caras que Olivia trazia para as fotos, mas margaridas simples do jardim do hospital. Ela as colocava em um copo de plástico ao lado da cama dele. As enfermeiras sorriam ao vê-la fazendo isso, mas ela não se importava com o que os outros pensavam. Essas cheiram melhor do que aquelas rosas chiques, disse ela a ele enquanto trocava a água. E elas são reais, assim como eu espero que você possa perceber que eu também sou real. Uma manhã, Alexander entrou com Michael Davis, o maior rival de negócios de Ethan. Sarah estava limpando o chão do lado de fora, mas conseguia ouvir tudo pela porta entreaberta. Assim que fundirmos as empresas, disse Alexander, seremos imparáveis. As ações de Ethan valerão o dobro do que valem agora. E você tem certeza de que pode assumir o controle? Perguntou Michael, olhando para o corpo inconsciente de Ethan. Eu já tenho procuração. O conselho confia em mim. Eles acham que estou apenas mantendo as coisas funcionando até ele acordar. Alexander riu. Se ele acordar. As mãos de Sarah tremeram enquanto ela agarrava o esfregão. Ela queria entrar correndo ali e repreendê-los. Mas o que uma faxineira poderia fazer contra homens de negócios poderosos? Naquela noite, ela sentou-se ao lado de Ethan e segurou sua mão com força. Seu irmão está tentando roubar sua empresa, sussurrou ela. Ele está trabalhando com Michael Davis. Gostaria de saber como ajudá-lo. Para sua surpresa, o monitor cardíaco de Ethan começou a apitar mais rápido. Seus dedos se contraíram em sua mão. Sr. Thompson, você consegue me ouvir? Sarah se aproximou. Se você pode me ouvir, tente apertar minha mão novamente. Nada aconteceu por um longo momento. Então, muito lentamente, seus dedos se fecharam em torno dos dela. Sarah pressionou o botão de chamada. Linda, a enfermeira da noite, entrou correndo. Ele apertou minha mão, disse Sarah animada. Ele pode nos ouvir. Linda verificou os sinais vitais de Ethan e brilhou uma luz em seus olhos. Seus reflexos estão mais fortes, admitiu ela. Mas não crie muitas expectativas. Às vezes, pacientes em coma têm movimentos involuntários, mas Sarah sabia que o que ela sentiu não era involuntário. A partir daquela noite, ela começou a contar a Ethan tudo o que ouvia sobre sua empresa. Jake, o melhor amigo de Ethan, foi visitá-lo uma tarde. Ao contrário dos outros, ele realmente sentou-se com Ethan e conversou com ele como uma pessoa, de verdade. Sarah gostou imediatamente de Jake. Seu irmão está aprontando alguma coisa, disse Jake ao Ethan inconsciente. Ele está convocando reuniões do conselho sem me avisar, e eu deveria ser o vice-presidente. Estou tentando descobrir o que está acontecendo, mas ele me está deixando de fora de tudo. Depois que Jake foi embora, Sarah trouxe o jornal que havia guardado. A seção de negócios tinha um artigo sobre a Thompson Technologies. As ações da sua empresa estão caindo, leu ela para Ethan. Eles dizem que é porque você não está lá, mas acho que seu irmão está fazendo isso de propósito. Ele quer enfraquecer a empresa para poder vendê-la para Michael Davis. Foi então que Sarah notou a mão direita de Ethan se movendo. Seus dedos estavam batendo na grade da cama.
Você está tentando me dizer alguma coisa? Ela observou sua mão cuidadosamente. A batida continuou, como se ele estivesse tentando fazer um padrão. Sarah pegou um bloco de notas e uma caneta de seu carrinho. Ela anotou o ritmo de suas batidas. Isso é código Morse? Ela perguntou. Você está tentando usar código Morse? A batida ficou mais forte. O coração de Sarah disparou. Ela havia aprendido código Morse quando criança. Seu avô havia sido da Marinha e a ensinou por diversão. Ela observou os dedos de Ethan cuidadosamente. Ponto, ponto, ponto. Ponto, ponto, ponto. S-E-L. Vender? Ela perguntou. Você está preocupado com eles vendendo a empresa? Mais batidas. Sim. Sarah começou a chorar. Você pode me ouvir. Você tem ouvido tudo. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ela sabia que tinha que fazer algo para ajudar Ethan. Mas o quê? Ela era apenas uma faxineira. Ninguém acreditaria nela se ela dissesse o que Alexander estava planejando. No dia seguinte, ela trouxe seu antigo laptop. Durante seus intervalos, ela começou a pesquisar a Thompson Technologies. Ela leu tudo o que pôde encontrar sobre a empresa, sobre as reuniões de Alexander, sobre a empresa de Michael Davis. Vou te ajudar, prometeu ela a Ethan. Ainda não. Sei como. Mas não vou deixá-los roubar o que você construiu. Ela percebeu que sua frequência cardíaca sempre aumentava quando ela falava sobre a empresa. Era como se ele estivesse lutando para acordar, tentando impedir o que estava acontecendo. Olivia entrou naquela tarde, vestindo um vestido de grife e com maquiagem completa. Os fotógrafos a seguiram como de costume. Oh, querido, suspirou, ela dramaticamente. Quando você vai acordar? Os organizadores do casamento continuam me ligando. Devo cancelar tudo? Sarah queria gritar. Lá estava Olivia, fingindo estar de coração partido enquanto ela conspirava com Alexander pelas costas. De todos. Depois que Olivia foi embora, Sarah limpou o quarto e sentou-se em seu lugar habitual ao lado da cama de Ethan. Você merece algo melhor do que ela, disse ela baixinho. Você merece alguém que o ame por você, não pelo seu dinheiro. Ela sentiu sua mão se mover novamente. Desta vez, seus dedos encontraram os dela e se seguraram. Sarah olhou para suas mãos unidas e sentiu algo mudar em seu coração. Ela estava se apaixonando por ele, e isso a aterrorizava. Ele era um bilionário. Ela era uma faxineira. Mesmo que ele acordasse, nada poderia acontecer entre eles. Mas quando o outono se transformou em inverno e a primeira neve caiu do lado, de fora da janela de Ethan, Sarah não conseguia controlar o que sentia. Todas as noites ela sentava com ele, lia para ele, contava sobre seu dia, sobre seus sonhos de voltar para a escola algum dia para se tornar enfermeira. Minha mãe diz que sou louca, disse ela a ele. Diz que eu deveria ser prática, me ater ao que eu sei. Mas eu quero ajudar as pessoas. Realmente ajudá-las, sabe? A neve caía lá fora, cobrindo a cidade de branco. As decorações de Natal apareceram nos corredores do hospital. Sarah trouxe uma pequena árvore de plástico para o quarto de Ethan e pendurou um único enfeite nela, uma estrela de prata. Todo mundo deveria ter algo bonito para olhar quando acordar, disse ela. Ela não sabia que lá em cima, no escritório da juíza Reynolds, Jake estava apresentando evidências das negociações secretas de Alexander. Ela não sabia que em breve tudo mudaria. Tudo o que ela sabia era que, de alguma forma, naquele quarto silencioso com suas máquinas apitando e luz de inverno, ela havia encontrado algo raro e precioso, mesmo que nunca pudesse ser seu para guardar. A véspera de Natal chegou ao Hospital São Lucas. Os corredores estavam silenciosos, exceto pelo som de canções natalinas tocando suavemente na estação das enfermeiras. Sarah se ofereceu para trabalhar no turno de feriado. Ela não queria que Ethan ficasse sozinho. Ela usava um chapéu de Papai Noel enquanto limpava, cantarolando junto com a música. Quando chegou ao quarto de Ethan, ela tirou um pequeno embrulho de seu carrinho. Eu sei que é bobagem dar um presente para alguém em coma, disse ela, colocando o presente embrulhado em sua mesa de cabeceira. Mas eu não pude evitar. Vou abri-lo para você amanhã. Naquele momento, Olivia irrompeu no quarto. Ela não estava sozinha.
Ela tinha Alexander com ela e eles estavam discutindo. A juíza está fazendo perguntas, sibilou Olivia. Isso é culpa sua, você deveria ter sido mais cuidadoso com aquelas reuniões. Mantenha a voz baixa, Alexander advertiu, sem perceber Sarah no canto. Não posso esperar mais, disse Olivia. Você sabe o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Que sou insensível por não passar mais tempo aqui, que já estou saindo com outros homens. Está? Perguntou Alexander com um sorriso malicioso. Não é isso. Eu concordei em ajudá-la a ter o controle da empresa. Em troca, você me prometeu dinheiro suficiente para nunca mais me preocupar com minha reputação. As mãos de Sarah tremeram enquanto ela fingia limpar o parapeito da janela. Ela queria ter seu celular para gravar isso. A reunião do conselho é em 3 dias, disse Alexander. Assim que a fusão for concluída, você terá tudo o que combinamos. Apenas continue fingindo ser a noiva de luto um pouco mais. Eles saíram, sem olhar para Ethan. Sarah correu para a cama e agarrou sua mão. Você ouviu isso? Agora temos provas. Eles admitiram tudo. Os dedos de Ethan se moveram freneticamente contra sua palma. Ligaparajagor. A Sarah pegou seu telefone e ligou para Jake. Eles estavam aqui agora há pouco, disse Sarah rapidamente. Eu ouvi tudo. Olivia está trabalhando com Alexander. Eles fizeram algum tipo de acordo. É exatamente o que precisávamos, disse Jake. A juíza Reynolds já suspendeu a reunião do conselho, mas isso prova que eles estão agindo de má fé. Vou ligar para ela agora mesmo. Sarah ficou com Ethan a noite toda, contando a ele tudo o que Jake disse. A juíza havia ordenado uma audiência de emergência para a manhã seguinte, manhã de Natal. Ela iria revisar todas as ações de Alexander desde o acidente. Seu irmão não vai se safar disso, prometeu Sarah. E nem Olivia. Por volta da meia-noite, Linda entrou com 2 xícaras de chocolate quente. Feliz Natal, vocês dois, disse ela com um sorriso cúmplice. Sarah, querida, posso te dar um conselho? Sarah assentiu. Sou enfermeira há 30 anos. Vi todos os tipos de histórias de amor nesses corredores, mas nunca vi ninguém cuidar de alguém da maneira como você cuida dele. Ele é meu amigo, disse Sarah fracamente. Ele é mais do que isso e nós dois sabemos disso. Linda sentou-se. Mas você está com medo. Você acha que quando ele acordar, ele vai voltar para o mundo dele e esquecer tudo sobre você? Sarah enxugou as lágrimas. Ele está noivo. Ele é um bilionário. Eu sou apenas... eu. Apenas você? Linda riu. Querida, você é a única que foi verdadeiramente leal a ele. A única que viu o que seu irmão e sua noiva estavam fazendo. A única que lutou por ele. Mas, sem mas, eu o vi reagir a você. Aqueles apertos de mão não são apenas reflexos. Aquele homem te ouve, te sente, sabe que você está aqui. E quando ele acordar, ele vai se lembrar de tudo. Sarah olhou para o rosto de Ethan, sereno na luz fraca. Sua mão ainda estava segurando a dela quente e forte. Eu o amo, sussurrou ela, admitindo pela primeira vez. Eu sei que é loucura, mas eu amo. Linda bateu em seu ombro. O amor é sempre um pouco loucura, querida. É assim que você sabe que é real. Depois que Linda foi embora, Sarah abriu seu presente para Ethan. Era uma pequena moldura com uma foto de seu jardim. Aquele em sua mansão onde ele deveria ter se casado. Tirei essa semana passada, disse ela a ele. A neve deixou tudo mágico. Achei que você gostaria de ver para saber que o mundo ainda é bonito lá fora, esperando por você. Ela sentiu seus dedos se moverem. O coração de Sarah parou. O quê? Seus dedos bateram novamente, mais devagar desta vez. César começou a chorar, segurando sua mão contra a bochecha. Você não pode. Você nem me conhece. Mas... Ele bateu novamente. CONHECOSEUCORACU lá fora, começou a nevar. O hospital ficou mais silencioso, se isso fosse possível. No quarto 507, Sarah descansou a cabeça na cama ao lado de suas mãos unidas e adormeceu, sonhando, com um futuro que ela tinha medo de esperar. Ela não sabia que lá em cima, a juíza Reynolds estava passando sua véspera de Natal, revisando documentos,
construindo um caso que chocaria a sociedade de Nova York. Ela não sabia que, em sua mente escura, Alexander já estava planejando algo desesperado. E ela não sabia que Ethan, preso em seu mundo silencioso, estava lutando mais do que nunca para acordar. Não por sua empresa, não por justiça, mas pela mulher que lhe dera uma razão para viver novamente. A manhã de Natal amanheceu fria e brilhante. Sarah se acordou ainda segurando a mão de Ethan, seu pescoço rígido de ter dormido na cadeira. Mal teve tempo de se arrumar antes que Jake entrasse correndo no quarto. A audiência está começando, disse ele, arrumando a gravata. A juíza Reynolds está pronta para ouvir tudo. Você precisa que eu testemunhe? Perguntou Sarah, nervosa por falar na frente de pessoas importantes. Ainda não, mas fique por perto. Seu testemunho sobre o que você ouviu ontem pode ser crucial. Depois que Jake foi embora, Sarah sentou-se com Ethan. Sua mão estava se movendo novamente. C-U-I-D-A-D-O. Cuidado. Com o quê? Ashley E-X-P-R-I-G-O-S-O. Antes que Sarah pudesse perguntar mais, Alexander entrou no quarto furioso. Seu terno caro não conseguia esconder sua raiva. O que você fez? Exigiu ele, olhando para Sarah. A juíza suspendeu tudo. Anos de planejamento, arruinados por causa de uma faxineira. Sarah levantou-se assustada, mas firme. Eu ouvi você e Olivia ontem. Eu ouvi tudo. O rosto de Alexander ficou vermelho. Você, garota idiota, acha que alguém vai acreditar em você em vez de mim? Eu sou Alexander Thompson. Você não é nada. Ela não é nada, disse Linda da porta. A enfermeira da noite ficou ali parada com os braços cruzados. E eu ouvi tudo também. Alexander recuou tirando o celular. Sarah o ouviu falando no corredor. Mudança de planos, ele estava dizendo. Mova tudo agora, esvazie todas as contas, antes que a juíza possa bloqueá-las. Sarah agarrou a mão de Ethan. Você ouviu isso? Ele vai roubar seu dinheiro. Os dedos de Ethan se moveram freneticamente. S-E-G-U-R-O. Seguro? Tem algum cofre em algum lugar? E-S-C-R-I-T-O-R-I-O-L-I-V-R-O-A-Z-U-L. Sarah ligou imediatamente para Jake. Ethan diz que tem algo no escritório dele. Um livro azul. É importante. O livro azul, respirou Jake. Claro. Ethan manteve um registro particular de tudo. Números de contas, senhas, evidências de todos os negócios obscuros que Alexander já tentou fazer. Estou a caminho agora. Sarah percorreu o quarto contando a Ethan tudo o que estava acontecendo. Sua frequência cardíaca estava mais alta do que o normal, como se ele estivesse tão ansioso quanto ela. Olivia entrou 1 hora depois, parecendo preocupada. Onde está Alexander? Ele não está atendendo o telefone. Provavelmente tentando esvaziar as contas bancárias de Ethan, disse Sarah. O rosto de Olivia ficou pálido. Ele me prometeu minha parte. Sua parte em roubar de seu noivo, o homem com quem você deveria se casar? Você não entende, disse. Olivia, afundando-se em uma cadeira. Minha família perdeu tudo no ano passado. Mantemos as aparências, mas estamos falidos. Alexander me prometeu dinheiro suficiente para manter meu estilo de vida. Então você o ajudou a tentar roubar Ethan? O homem que você disse amar? Olivia riu amargamente. Amor? Eu nunca amei Ethan. Ele era conveniente. Rico, legal o suficiente, não muito exigente. O marido perfeito para alguém como eu. Sarah sentiu a mão de Ethan apertar a dela com força. Ele pode te ouvir, disse Sarah. Ele ouviu tudo. Os olhos de Olivia se arregalaram. Ela olhou para Ethan, realmente o olhou. Pela primeira vez em meses. É verdade, sussurrou ela. Você tem estado ciente o tempo todo? Em resposta, os dedos de Ethan bateram na grade da cama. Até Olivia pôde perceber que não era aleatório. Meu Deus, disse ela recuando. Meu Deus. Ela saiu correndo do quarto quando Jake entrou correndo, segurando um livro de couro azul. Conseguimos, disse ele triunfante. Tudo está aqui. Números de contas, conversas gravadas, fotos de Alexander se encontrando com criminosos conhecidos. Ethan estava construindo um caso contra seu irmão há anos. Sarah sorriu através das lágrimas.
Você sabia, não sabia? Você sabia que seu irmão era corrupto. Os dedos de Ethan se moveram. P-R-O-T-E-G-E-R-C-O-M-P-A-N-H-I-A. Todo esse tempo, você estava protegendo a empresa, os funcionários, todos que dependiam de você. Jake já estava ao telefone com a juíza Reynolds. Sarah ouviu frases como mandado de prisão e congelar todos os ativos. De repente, alarmes começaram a soar. A frequência cardíaca de Ethan estava aumentando perigosamente. Ethan! Sarah agarrou sua mão. Ethan, o que está acontecendo? Seu corpo inteiro estava tenso. Suor brotou em sua testa. Socorro! Gritou Sarah. Precisamos de ajuda aqui! Médicos e enfermeiras correram para dentro. Linda empurrou Sarah gentilmente para o lado para que eles pudessem trabalhar. Pressão arterial muito alta, disse um médico. Ele está lutando contra alguma coisa. Sarah observou com horror enquanto eles injetavam medicamentos em seu soro. Sua mão havia caído da dela e ela se sentiu perdida sem aquela conexão. Por favor, sussurrou ela. Por favor, não me deixe. Não agora. Não quando estamos tão perto de consertar tudo. As máquinas continuavam apitando. Os médicos continuavam trabalhando. E em algum lugar no meio do caos, Sarah ouviu a voz de Linda. Às vezes, querida, eles precisam travar sua maior batalha antes de poderem voltar para nós. Do lado de fora do quarto, a neve estava caindo novamente. Em algum lugar na cidade, a polícia estava procurando por Alexander Thompson. A juíza Reynolds estava assinando papéis que salvariam a empresa de Ethan. Mas no quarto 507, nada disso importava. Tudo o que importava era o homem na cama, lutando a maior luta de sua vida. E a mulher que estava parada perto da janela, rezando mais do que nunca antes. Volte para mim, sussurrou ela. Só volte para mim. Horas se passaram em um borrão de máquinas apitando e médicos preocupados. Sarah se recusou a deixar o lado de Ethan, mesmo quando Linda tentou fazê-la fazer uma pausa. A neve continuava caindo lá fora, tornando o mundo branco e silencioso. Os sinais vitais dele estão se estabilizando, disse finalmente o Dr. Roberts. Qualquer crise que ele estivesse enfrentando parece estar passando. Sarah segurou a mão de Ethan, percebendo que estava mais quente do que o normal. Seu rosto também tinha mais cor. Olha para os olhos dele, disse Linda de repente. Todos observaram enquanto as pálpebras de Ethan tremeluziam. Seus dedos se apertaram na mão de Sarah. Ethan, Sarah aproximou-se. Você consegue me ouvir? Seus olhos se abriram lentamente, piscando contra a luz. Ele pareceu confuso por um momento. Então seu olhar encontrou o rosto de Sarah. Você é real, sussurrou ele, a voz rouca de meses de silêncio. Sarah começou a chorar. Você está acordado. Você está realmente acordado. Os médicos correram para examiná-lo, fazendo perguntas, brilhando luzes em seus olhos. Mas Ethan não soltou a mão de Sarah. Não vá embora, disse ele. Eu não vou a lugar nenhum, prometeu ela. Jake entrou correndo quando soube da notícia. Você está de volta. Graças a Deus você está de volta. A empresa? Perguntou Ethan, ainda lutando para falar claramente. A salvo, garantiu Jake. A juíza Reynolds congelou tudo. A polícia está procurando por Alexander. Todos os planos dele desmoronaram. Sarah tentou se afastar, para dar a eles privacidade para discutir negócios, mas o aperto de Ethan em sua mão se intensificou. Fique, ele disse novamente. Então, para surpresa de todos, ele sorriu. Preciso do meu anjo da guarda por perto. Os dias seguintes foram um turbilhão. Médicos iam e vinham fazendo exames, impressionados com a rapidez com que Ethan estava se recuperando. A polícia encontrou Alexander tentando embarcar em um avião particular para a Suíça. Eles o prenderam no aeroporto. Olivia apareceu uma vez, usando suas roupas de grife habituais e maquiagem impecável. Ela ficou na porta, parecendo desconfortável. Imagino que você me odeie, disse ela a Ethan. Não, respondeu ele, a voz mais forte agora. Sinto pena de você. A compostura perfeita de Olivia se quebrou. Você ouviu tudo, não ouviu? Todos aqueles meses? Cada palavra.
Eu nunca quis. Ela começou. Então parou. Bem, imagino que não importa o que eu quis dizer. Adeus, Ethan. Depois que ela saiu, Sarah trouxe água para Ethan. Você está bem? Melhor do que bem, disse ele, olhando-a com aqueles olhos intensos que pareciam vê-la completamente. Pela primeira vez na minha vida, sei exatamente o que quero. Sarah corou e se ocupou ajustando os travesseiros dele. Ela vinha tentando controlar seus sentimentos desde que ele acordou. Só porque ele conseguia se comunicar com ela durante o coma, não significava que ele sentia o mesmo agora. Sarah, disse ele suavemente, olha para mim. Ela se forçou a encontrar seu olhar. Você me salvou, disse ele. Não apenas minha empresa. Você me salvou. Todas aquelas noites em que você ficou comigo, todas aquelas histórias que você leu, todas aquelas vezes em que você lutou por mim quando ninguém mais o faria. Eu só fiz o que qualquer um faria, murmurou ela. Não. Você fez o que apenas você faria. Você me viu. Não meu dinheiro, não minha posição, apenas eu. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Sarah. Eu estava tão com medo de que você não acordasse. Eu tinha que acordar, disse ele, alcançando sua mão. Eu tinha que te dizer apropriadamente o que te disse na véspera de Natal. O coração de Sarah disparou. Você se lembra disso? Eu me lembro de tudo. Cada palavra, cada toque. Cada momento em que você esteve aqui comigo. Ele apertou sua mão. Eu te amo, Sarah Miller. Eu te amava antes mesmo de ver seu rosto, apenas pela gentileza em sua voz e a bondade em seu coração. Mas eu sou apenas uma faxineira. Ela sussurrou. Você é a mulher que salvou minha vida, minha empresa e minha alma. Você é a mulher com quem quero passar o resto da minha vida, se você quiser. As pessoas vão falar, disse ela, mesmo que a alegria enchesse seu coração. Elas vão dizer que eu tirei vantagem de você enquanto você estava doente. Deixe-as falar. Eu sei a verdade. Você sabe a verdade. E qualquer um que realmente importe saberá também. Linda apareceu na porta, sorrindo. Bem, já estava na hora. Eu estava me perguntando quanto tempo levaria vocês dois para admitir o que todos os outros têm visto por meses. Sarah riu entre lágrimas. Ethan a puxou para mais perto e ela se sentou na beira da cama dele. Eu também te amo, disse ela suavemente. Eu tentei não amar, mas não consegui evitar. Eu fico feliz que você não tenha conseguido evitar. Ele sorriu. Porque eu nunca vou te deixar ir. Lá fora a neve havia parado de cair. O sol de inverno rompeu as nuvens, fazendo o mundo brilhar. No quarto 507, Sarah e Ethan se abraçaram, ambos finalmente acordados para o amor que havia crescido nas horas silenciosas de todas aquelas noites de hospital. Linda fechou a porta silenciosamente, dando-lhes privacidade. Mas não antes de ouvir Ethan dizer, leia para mim, como você costumava fazer, e a risada feliz de Sarah, enquanto ela pegava o livro da mesinha de cabeceira dele, se acomodando no que ambos sabiam que seria a primeira de muitas histórias que eles compartilhariam juntos. A notícia da recuperação de Ethan Thompson atingiu a mídia como uma tempestade. Repórteres acamparam do lado de fora do Hospital São Lucas, esperando conseguir a primeira foto do bilionário que havia milagrosamente acordado do coma. Mas eles conseguiram mais do que esperavam quando alguém vazou uma foto de Ethan de mãos dadas com uma faxineira do hospital. Você viu os jornais? Perguntou Sarah, levando o café da manhã para Ethan. Ela havia tirado alguns dias de folga do trabalho, mas ainda ia ao hospital todos os dias. Romance ao pé da cama do bilionário. Ethan leu do tabloide, depois riu. Pelo menos eles tiraram uma boa foto sua. Mas Sarah não estava rindo. Seus acionistas estão preocupados. Eu ouvi Jake falando sobre isso. Eles acham que você não está pensando com clareza, que eu o manipulei de alguma forma. Ei, Ethan tocou seu rosto. Olha para mim. Eu não me importo com o que eles pensam. Eu passei toda a minha vida me preocupando com o que os outros pensam. Não mais. Naquele momento, uma mulher elegante e mais velha entrou no quarto. Ela tinha os olhos de Ethan e se portava como alguém acostumado a ser obedecido. Mãe, disse Ethan sentando-se mais ereto. Então é verdade, disse a Sra. Thompson,
olhando Sarah de cima a baixo. Eu tive que saber pelos jornais que meu filho está envolvido com a empregada. Sarah começou a se afastar, mas Ethan segurou sua mão firmemente. Mãe, esta é Sarah Miller. Ela é a mulher que eu amo, e ela é a razão pela qual eu ainda tenho uma empresa para administrar. Não seja dramático, Ethan. Os médicos o trouxeram de volta. Os médicos trataram meu corpo. Sarah salvou minha alma. Ele olhou para sua mãe firmemente. Ela foi quem descobriu o que Alexander estava fazendo. Ela foi quem lutou por mim, quando todos os outros estavam prontos para me descartar. A expressão da Sra. Thompson amoleceu levemente. Isso é verdade? Sarah acenou com a cabeça. Eu ouvi Alexander e Olivia planejando. Eles não pensaram que uma faxineira entenderia do que eles estavam falando. Olivia, suspirou a Sra. Thompson. Eu nunca gostei daquela garota, muito preocupada com aparências. Ela se sentou de repente parecendo cansada. Você sabe o que Alexander me disse? Ele disse que o coma era permanente, que deveríamos nos preparar. Meu próprio filho mentiu para mim sobre seu irmão. Ele mentiu para todos, disse Ethan gentilmente. A Sra. Thompson olhou para Sarah novamente, desta vez realmente a vendo. Diga-me, Srta. Miller, o que a fez lutar tanto pelo meu filho? Sarah pensou por um momento. No começo era apenas bondade. Todos merecem ter alguém que se importe com eles. Então eu o conheci, realmente o conheci, através de todas aquelas noites, conversando com ele. Eu me apaixonei pelo coração dele, sua força, sua bondade. Eu não me importava com o dinheiro dele ou sua posição. Eu só queria que ele acordasse. A Sra. Thompson enxugou uma lágrima. Bem, essa é certamente uma resposta melhor do que Olivia já me deu. Ela se levantou e endireitou seu tailleur de grife. Imagino que terei que me acostumar a ter uma nora que realmente tem uma alma. Depois que ela saiu, Sarah olhou para Ethan. Sua mãe acabou de me aceitar? Eu acho que sim, Ethan sorriu. Ela é cheia de surpresas. O fisioterapeuta entrou então pronto para ajudar Ethan com seus exercícios. Sua recuperação estava indo bem, mas meses em coma haviam enfraquecido seus músculos. Você não precisa ficar para essa parte, Ethan disse a Sarah. Não é muito digno. Eu não vou a lugar nenhum, disse ela, ajudando-o a se levantar. Além disso, eu esvaziei sua bacia de cama por meses. Acho que já passamos da dignidade. Ambos riram, e o terapeuta sorriu, acostumado com as brincadeiras deles agora. Mas, tarde naquela tarde, Jake trouxe notícias sobre Alexander. Ele concordou com um acordo de confissão, disse Jake. Ele confessará tudo em troca de uma pena mais leve. E a empresa? Perguntou Ethan. O conselho está totalmente ao seu lado agora. Acontece que quase ser roubado por seu irmão os faz apreciar uma liderança honesta. Sarah ouviu-os falar de negócios, impressionada com o quão diferente Ethan era agora, mais forte, mais determinado, mas também mais suave de alguma forma. Ele sorria mais, ria mais facilmente. Naquela noite, depois que todos foram embora, Sarah sentou-se em sua cadeira habitual enquanto Ethan fazia seus exercícios respiratórios. Eu estava pensando, disse ele entre respirações, sobre o que acontece a seguir. O coração de Sarah disparou. O que você quer dizer? Bem, eu vou sair daqui em breve, voltando para minha vida, meu trabalho. Ele fez uma pausa. Eu quero que você venha comigo. Para sua mansão? Sarah riu nervosamente. Eu não pertenço lá. Você pertence a mim, disse ele simplesmente. E antes que você comece a se preocupar com o que as pessoas vão pensar, eu não me importo. Deixe-as falar. Deixe-as se perguntar. Eu sei o que quero. E o que é isso? Uma vida com você. Uma vida real, não apenas um casamento social ou um acordo comercial. Eu quero manhãs e noites e tudo entre elas. Eu quero ouvir você rir e vê-la. Ler e segurar sua mão quando as coisas ficarem difíceis. Sarah sentiu lágrimas em seus olhos. Você faz parecer tão simples. É simples. Tudo o mais, o dinheiro, a empresa, as páginas da sociedade, isso é apenas barulho. O que importa é isso aqui, você e eu. Mas eu quero terminar a faculdade, disse ela. Tornar-me enfermeira.
Eu não quero que as pessoas pensem que eu estou apenas vivendo às suas custas. Então termine a faculdade. Seja enfermeira. Seja o que você quiser ser. Eu vou apoiá-la em cada passo do caminho. Ele apertou sua mão. Apenas não pense que você precisa provar nada a ninguém. Você já provou tudo para mim. Sarah inclinou-se para frente e o beijou suavemente. Quando você ficou tão sábio? Em algum lugar entre o 15º e o 16º capítulo de O Pequeno Príncipe, ele sorriu. Você estava certa. É uma história que todos deveriam ouvir pelo menos uma vez. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam na escuridão do inverno. No quarto 507, agora cheio de flores de pessoas que desejaram bem e cartões da equipe do hospital, duas pessoas que se encontraram da maneira mais improvável planejaram seu futuro juntas. Elas sabiam que haveria desafios, fofocas sociais, pressões, comerciais e expectativas familiares. Mas elas também sabiam que depois de tudo o que haviam passado, elas poderiam lidar com qualquer coisa, contanto que enfrentassem juntas. O dia em que Ethan deixou o hospital foi como um circo. Repórteres lotaram a entrada, todos tentando tirar fotos do bilionário e seu improvável amor. Sarah queria sair separadamente para evitar a atenção, mas Ethan não quis ouvir. Vamos enfrentar isso juntos, disse ele segurando sua mão enquanto caminhavam pelos corredores do hospital pela última vez. Sem esconderijos. Linda abraçou os dois antes de se despedirem. Vocês dois devem vir visitar, ela avisou. E eu espero um convite para o casamento. Sarah corou, mas Ethan apenas sorriu. Você será nossa convidada de honra. Lá fora, as câmeras disparavam e os repórteres gritavam perguntas. O motorista de Ethan, Marcus, abriu a porta de uma limusine preta para eles. Bem-vindo de volta, Sr. Thompson, disse Marcus calorosamente. Então, para a surpresa de Sarah, ele também sorriu para ela. E bem-vinda à família, Srta. Miller. Viagem para a mansão de Ethan foi silenciosa. Sarah olhou pela janela, nervosa com o que os esperava. Ela já tinha visto a casa antes, mas apenas como uma faxineira olhando de fora. Agora ela ia lá como namorada de Ethan. Os portões se abriram automaticamente quando eles se aproximaram. A entrada curvava-se através de jardins perfeitamente cuidados, agora cobertos de neve, levando a uma casa que parecia algo de um conto, de fadas. É demais, sussurrou Sarah. É apenas uma casa, disse Ethan apertando sua mão. Lar é onde você está. A Sra. Thompson estava esperando por eles no hall de entrada, junto com uma fila de funcionários. Bem-vindo ao lar, querido, disse ela abraçando Ethan. Então, para a surpresa de todos, ela também abraçou Sarah. E bem-vinda ao lar para você também, querida. A equipe pareceu insegura de como tratar Sarah a princípio. Ela era uma convidada, a nova dona da casa, mas o calor natural de Sarah logo os conquistou. Por favor, apenas me chame de Sarah. Ela disse a Maria, a governanta que estava nervosa mostrando-lhe os arredores. Eu era faxineira na semana passada. Eu sei como é trabalhar em uma casa grande. Maria relaxou visivelmente. A equipe já gosta mais de você do que da senhorita Rothschild. Ela nunca sequer aprendeu nossos nomes. Naquela noite, Ethan tinha uma surpresa para Sarah. Ele a levou a um quarto no segundo andar, abrindo a porta com entusiasmo. Este é seu espaço, disse ele. Sarah ofegou. Era um belo escritório, com paredes de estantes e um aconchegante canto de leitura perto da janela. Na escrivaninha havia uma pilha de formulários de inscrição para a faculdade de enfermagem. Eu sei que você quer começar as aulas, disse Ethan. Este é seu lugar para estudar, sonhar, ser você mesma. Sarah o abraçou. É perfeito. Mas sua noite tranquila foi interrompida por uma ligação urgente de Jake. Ligue a TV, disse ele. Eles ligaram a TV para ver Olivia dando uma entrevista do lado de fora de um restaurante chique. Ethan Thompson não está pensando com clareza. Ela estava dizendo, enxugando os olhos com um lenço de seda. Esta faxineira tirou vantagem dele enquanto ele estava vulnerável. Estou me manifestando porque me importo com ele. Sarah sentiu-se mal. Ethan apenas parecia irritado. Chega, disse ele desligando a TV.
Eu não vou deixá-la te machucar. Ele ligou para sua equipe de relações públicas e, em 1 hora, eles haviam marcado uma entrevista exclusiva com uma jornalista respeitada que havia coberto a Thompson Technologies por anos. Você tem certeza disso? Perguntou Sarah nervosamente. Absolutamente, disse Ethan. É hora de todos saberem a verdade. Na manhã seguinte, a jornalista Barbara Shen chegou à mansão. Ela se instalou na biblioteca, câmeras gravando enquanto Ethan contava toda a história. A traição de Alexander, as artimanhas de Olivia e, mais importante, como Sarah havia salvado tudo. Ela poderia ter ignorado o que ouviu, disse Ethan, segurando a mão de Sarah. Ela poderia ter ficado quieta, mantido seu emprego, ficado segura. Em vez disso, ela arriscou tudo para me ajudar. Não por dinheiro ou fama, mas porque era certo. E seus sentimentos por ela? Perguntou Bárbara. Eu me apaixonei pela alma dela primeiro, disse Ethan simplesmente. Eu estava preso na escuridão e ela me trouxe luz. Todas as noites ela sentava comigo, falava comigo, lia para mim. Ela me via como uma pessoa, não como uma conta bancária. Sarah encontrou sua voz. Eu nunca quis me apaixonar por ele, disse ela. Mas como eu poderia não? Sua gentileza, sua força, a maneira como ele lutou para voltar. Não por seu dinheiro ou sua empresa, mas pelas pessoas que dependiam dele. A entrevista foi ao ar naquela noite. A resposta foi avassaladora. As redes sociais explodiram com apoio à história de amor deles. Revistas femininas queriam apresentá-los. Programas de entrevistas imploraram por entrevistas. Viu? Disse Ethan enquanto eles se aconchegavam na biblioteca, assistindo às reações positivas surgirem. A verdade prevalece no final. Sarah pegou um de seus formulários de inscrição para a faculdade de enfermagem. Eu fui aceita em 3 faculdades, disse ela baixinho. Isso é maravilhoso. Ethan a abraçou. Estou muito orgulhoso de você. Você não se importa que eu quero trabalhar? Que eu não serei uma socialite adequada? Sarah, ele riu. Se eu quisesse uma socialite adequada, eu teria ficado com Olivia. Eu quero você, exatamente como você é. Mais tarde naquela noite, eles caminharam no jardim nevado. O caminho até o altar onde Ethan deveria ter se casado com Olivia ainda estava lá, mas agora levava a um futuro diferente. Eu estava pensando, disse Ethan, parando sob um arco coberto de neve. Sobre o que Linda disse esta manhã. Sobre visitar o hospital? Sobre o convite de casamento. O coração de Sarah parou quando Ethan se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo. Eu sei que é rápido, disse ele. Eu sei que as pessoas vão falar, mas eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Sarah Miller, você quer se casar comigo? O anel era simples e elegante. Não o diamante chamativo que ele dera a Olivia, mas uma safira vintage que o lembrava dos olhos de Sarah. Sarah olhou para o homem ajoelhado na neve, o homem de quem ela havia se apaixonado através de inúmeras noites de conversas silenciosas, o homem que a amava exatamente como ela era. Sim, ela sussurrou. Sim, eu me casarei com você. Enquanto ele colocava o anel em seu dedo, a neve começou a cair novamente, suave e mágica, nas luzes do jardim. Eles não sentiam o frio. Eles estavam muito envolvidos um no outro, no amor que havia crescido da compaixão para a amizade, para algo mais profundo do que qualquer um deles jamais havia sonhado ser possível. A primavera chegou cedo a Nova York naquele ano. Os jardins da mansão Thompson explodiram em flores como se a própria natureza estivesse celebrando o amor que havia florescido ali. Sarah dividiu seu tempo entre as aulas da faculdade de enfermagem e ajudando a planejar o casamento, enquanto Ethan trabalhava para reconstruir a reputação de sua empresa. Uma manhã, enquanto Sarah estava sentada em seu escritório revisando anotações de anatomia, Maria, a governanta, entrou correndo. Senhorita Sarah, você precisa vir rápido, tem alguém aqui para te ver. No hall de entrada estava uma mulher pequena com cabelos grisalhos e os mesmos olhos gentis de Sarah, sua mãe, Susan Miller. Mãe? Sarah não via sua mãe desde que lhe contara sobre o noivado. Susan não havia recebido bem a notícia, alertando Sarah de que ela estava se preparando para uma decepção amorosa.
Eu vi a entrevista, disse Susan baixinho. A que você fez com Barbara Chen. Eu assisti 3 vezes. Sarah esperou, seu coração batendo forte. A maneira como ele olha para você, Susan continuou, lágrimas em seus olhos. A maneira como você olha para ele. Eu estava errada, Sarah. Eu estava tão errada. Sarah correu para abraçar sua mãe. Elas ficaram ali chorando juntas até que Ethan as encontrasse. Senhora Miller, disse ele calorosamente, bem-vinda à nossa casa. Susan enxugou os olhos e olhou para seu futuro genro. Você realmente ama minha filha? Mais do que qualquer coisa neste mundo, respondeu Ethan sem hesitar. E você não se importa que não temos dinheiro ou conexões? Senhora Miller, sua filha me ensinou que as únicas conexões que importam são as que fazemos de coração para coração. Susan ficou para almoçar, e Sarah observou com espanto enquanto Ethan encantava sua mãe completamente. Quando Susan saiu, ela estava totalmente a bordo com o casamento. Apenas uma coisa, disse Susan na porta. Me chame de mãe. Senhora Miller é muito formal para a família. Naquela noite, enquanto caminhavam no jardim, Sarah contou a Ethan sobre outro visitante que eles haviam recebido. A esposa de Alexander, Rebecca. Ela queria se desculpar, explicou Sarah. Ela não tinha ideia do que Alexander estava planejando. Ela entrou com o pedido de divórcio. Ótimo para ela, disse Ethan. Ela merece algo melhor. Ela também me contou algo interessante. Alexander confessou tudo aos promotores. Ele disse que estava com ciúmes de você a vida toda. Seu sucesso, sua integridade, a maneira como as pessoas o respeitavam. Ethan ficou quieto por um momento. Eu costumava admirá-lo, sabe? Meu irmão mais velho. Eu queria que ele se orgulhasse de mim. Sarah apertou sua mão. Você é um bom homem, Ethan Thompson. Isso é algo que Alexander nunca poderia entender. Eles chegaram ao arco do jardim, onde Ethan havia pedido sua mão em casamento. Agora ele estava coberto de flores da primavera em vez de neve. A organizadora do casamento ligou, disse Sarah. Ela quer saber se temos certeza de fazer aqui. Ela diz que a maioria dos casamentos sociais acontecem na Catedral de São Patrício. O que você quer? Eu quero aqui, disse Sarah. Onde tudo mudou? Onde você pediu minha mão em casamento? Onde estamos construindo nossa vida juntos? Ethan a beijou suavemente. Então é isso que faremos. As próximas semanas passaram em um turbilhão de preparativos. Sarah insistiu em manter as coisas mais simples do que o casamento que havia sido planejado com Olivia. Sem centenas de pombas brancas, sem esculturas de gelo, sem artistas famosos. Apenas nós, disse ela. Nossa família, nossos amigos de verdade e muito amor. Linda do hospital ajudou Sarah a escolher seu vestido de casamento. Algo elegante, mas não chamativo, assim como a própria Sarah. Você o mudou, disse Linda enquanto Sarah experimentava o vestido. O tornou mais feliz, mais humano. Ele me mudou também, respondeu Sarah. Me tornou mais corajosa, me mostrou que eu poderia sonhar maior. A senhora Thompson se jogou no planejamento, com entusiasmo surpreendente. Ela e Susan Miller se tornaram uma equipe improvável, trabalhando juntas para criar o dia perfeito para seus filhos. Uma noite, cerca de uma semana antes do casamento, Ethan levou Sarah ao seu escritório na Thompson Technologies. A empresa estava prosperando novamente, mas ele havia feito mudanças. Mais foco no bem-estar dos funcionários, melhores benefícios, uma creche para pais que trabalham. Eu quero te mostrar algo, disse ele, levando-a a uma parede de fotos. Lá, entre fotos dos fundadores e líderes da empresa, havia uma nova adição, uma foto de Sarah. Mas eu não trabalho aqui, disse ela confusa. Você salvou esta empresa, disse Ethan. Mais importante, você mostrou a todos aqui como é a verdadeira integridade. Uma faxineira que arriscou tudo para fazer o que era certo. Sarah tocou a foto, lembrando-se de como ela havia ficado assustada, como estava insegura. Eu só fiz o que meu coração me disse para fazer. É por isso que eu te amo, disse Ethan. Seu coração nunca te leva para o caminho errado. Eles foram interrompidos por Jake entrando correndo com notícias. A juíza havia condenado Alexander a 10 anos de prisão. Suas contas seriam congeladas
e ele teria que devolver tudo o que tentou roubar. Realmente acabou, disse Sarah. Não. Ethan sorriu. Está apenas começando. Naquela noite, eles se sentaram no que havia se tornado seu lugar favorito, a biblioteca, onde contaram sua história para o mundo pela primeira vez. Sarah estava lendo seu livro didático de enfermagem, enquanto Ethan revisava relatórios da empresa. Você já se perguntou? Perguntou Sarah. O que teria acontecido se você não tivesse tido aquele acidente? Se você tivesse se casado com Olivia? Eu teria sido desesperadamente infeliz, disse Ethan, vivendo uma mentira, casado com alguém que não me amava de verdade, traído pelo meu próprio irmão. Então o acidente foi uma bênção disfarçada? Não, você foi a bênção. O acidente apenas me fez desacelerar o suficiente para ver o que realmente importava. Sarah fechou o livro e se moveu para se sentar ao lado dele. E o que importa? Amor, disse ele simplesmente. Amor real, honesto, incondicional. O tipo que vê além da riqueza e do status para o coração por baixo. O tipo que dá sem esperar nada em troca. O tipo que você me ensinou. Lá fora, a noite de primavera estava cheia de estrelas. No jardim, os trabalhadores estavam começando a se preparar para o casamento que ocorreria em apenas alguns dias. Mas na biblioteca, envolvidos nos braços um do outro, Sarah e Ethan já estavam em casa. A manhã do casamento amanheceu clara e linda. Os jardins da mansão Thompson foram transformados em algo de um conto de fadas, mas com a simplicidade elegante que Sarah queria. Em vez de centenas de flores brancas, havia flores silvestres em tons de azul e roxo suaves. Em vez de lustres de cristal, havia fileiras de luzes brilhantes esperando pela noite. Sarah estava em seu antigo quarto no Hospital São Lucas, onde ela havia insistido em se arrumar. Linda ajudou-a com o vestido, enquanto Susan Miller segurava as lágrimas. Você tem certeza de se arrumar aqui? Perguntou sua mãe. Nós poderíamos estar na mansão com todos aqueles vestiários chiques. Foi aqui que tudo começou, disse Sarah, olhando ao redor do quarto onde havia passado tantas noites lendo para Ethan. Foi aqui que o amor nos encontrou. A equipe do hospital havia decorado o corredor com flores e fitas. O Dr. Roberts e as enfermeiras que cuidaram de Ethan pararam para desejar-lhe bem. Até mesmo algumas das antigas colegas de faxina de Sarah vieram vê-la, orgulhosas de que uma de suas próprias tivesse encontrado seu conto de fadas. Você está linda, disse Linda, ajustando o véu de Sarah, como uma verdadeira princesa. Eu não quero ser uma princesa, Sarah sorriu. Eu só quero ser eu, a mulher de quem Ethan se apaixonou. A Sra. Thompson chegou com uma pequena caixa azul. Algo emprestado, disse ela, abrindo-a para revelar um delicado colar de pérolas. Eu usei isso no meu casamento. Agora é sua vez. Enquanto a Sra. Thompson prendia o colar, ela abraçou Sarah. Obrigada, ela sussurrou, por amar meu filho da maneira como ele merece ser amado. A viagem até a mansão foi como um sonho. As pessoas enchiam as ruas, tendo ouvido a história da faxineira e do bilionário. Elas acenavam e aplaudiam enquanto o carro de Sarah passava. No jardim, os convidados já estavam sentados. Ao contrário da multidão da alta sociedade que teria comparecido ao casamento de Ethan com Olivia, esses eram amigos e familiares de verdade. A equipe do hospital estava sentada ao lado de executivos da empresa. Os amigos de infância de Sarah se misturavam com os associados comerciais. O amor havia apagado todas as barreiras sociais habituais. Jake estava na frente com Ethan, servindo como padrinho de casamento novamente. Mas desta vez para um casamento que realmente aconteceria. Linda era a dama de honra de Sarah, carregando um buquê das mesmas margaridas que Sarah costumava levar para o quarto de Ethan no hospital. Quando a música começou, Sarah pegou o braço de seu pai. Eles caminharam pelo caminho que levava ao arco coberto de flores. Mas Sarah mal viu as decorações ou os convidados. Tudo o que ela viu foi Ethan, esperando por ela com lágrimas nos olhos e amor em seu sorriso. Você está aqui, ele sussurrou quando ela o alcançou. Eu estou aqui, ela respondeu. Eu sempre estarei aqui. A cerimônia foi simples e sincera. Eles haviam escrito seus próprios votos,
falando do coração em vez de seguir palavras tradicionais. Sarah, disse Ethan, sua voz forte e clara. Você me encontrou na minha hora mais escura e me trouxe de volta à luz. Você me amou não pelo que eu tinha, mas por quem eu sou. Você me ensinou como é o amor verdadeiro, paciente, gentil, altruísta. Eu prometo passar o resto da minha vida tentando ser digno do amor que você me deu. A voz de Sarah tremeu enquanto ela falava seus votos. Ethan, você me mostrou que os contos de fadas podem se tornar realidade, mas não da maneira que eu esperava. O amor verdadeiro não é sobre castelos ou riquezas. É sobre encontrar alguém que vê sua alma e a preza. Você me deu muito mais do que uma casa bonita ou uma vida confortável. Você me deu seu coração e eu prometo mantê-lo seguro para sempre. Enquanto eles trocavam alianças, uma brisa suave espalhava pétalas de flores ao redor deles. O momento foi perfeito. Não por causa das decorações caras ou dos convidados famosos, mas por causa do amor puro que todos podiam sentir. A recepção estava cheia de alegria e risos. Linda fez um brinde que fez todos chorarem e rirem ao mesmo tempo, contando a história de como ela havia visto o amor crescer no quarto 507. Jake compartilhou histórias engraçadas sobre a recuperação de Ethan, incluindo a vez em que ele tentou enviar e-mails de negócios, enquanto ainda estava usando analgésicos fortes. Ao anoitecer, as luzes do jardim brilhavam como estrelas. Sarah e Ethan tiveram sua primeira dança sob o mesmo arco onde ele havia pedido sua mão em casamento. Feliz? Ele perguntou enquanto eles balançavam ao som da música. Mais do que eu jamais sonhei ser possível, disse ela. Mais tarde, eles fugiram da festa para um momento tranquilo na biblioteca. Sarah ainda estava em seu vestido de casamento, Ethan em seu smoking, mas eles pareciam completamente naturais, aninhados em seu lugar favorito. Eu tenho um presente de casamento para você, disse Ethan entregando-lhe um envelope. Dentro havia a escritura de uma nova ala no Hospital São Lucas, o Centro de Cuidados Memorial Sarah Thompson. É uma unidade especial, explicou Ethan, para pacientes com cuidados de longo prazo, com quartos confortáveis para as famílias ficarem, uma biblioteca cheia de livros para ler para seus entes queridos e os melhores cuidados que o dinheiro pode comprar. Ninguém lá terá que enfrentar a escuridão, sozinho. Sarah chorou ao ler os detalhes. O centro também incluiria um fundo de bolsas de estudo para funcionários do hospital que desejavam aprimorar sua educação médica. Agora, outras faxineiras também podem se tornar enfermeiras. Ethan sorriu. Eu te amo, disse Sarah, beijando-o. Eu te amo tanto. Eles retornaram à festa de mãos dadas, prontos para começar sua nova vida juntos. O jardim estava cheio de pessoas que os amavam. A noite estava cheia de estrelas e seus corações estavam cheios de alegria. Enquanto eles cortavam o bolo de casamento, feito em casa pela governanta Maria, em vez de alguma confeitaria chique, Sarah olhou ao redor para a felicidade ao seu redor. Linda estava dançando com Jake. A Sra. Thompson e Susan Miller estavam compartilhando fotos de família. Até mesmo alguns dos ex-membros do conselho de Ethan estavam se divertindo na pista de dança. Em que você está pensando? Perguntou Ethan, percebendo seu sorriso pensativo. Estou pensando naquela primeira noite no seu quarto de hospital, disse Sarah, quando eu te disse que todos merecem ter alguém que se importe com eles. Você se importou quando ninguém mais se importou, disse Ethan suavemente. E você me amou quando eu não acreditava que merecia. Eles compartilharam mais uma dança enquanto a festa terminava. Sob as luzes brilhantes, cercados pelo aroma de flores e o som de vozes felizes, Sarah e Ethan se abraçaram. A história deles não era um conto de fadas típico. Não houve transformação mágica, nenhum príncipe resgatando uma donzela, nenhuma riqueza resolvendo todos os problemas. Em vez disso, havia algo muito mais precioso. Dois corações se encontrando no momento mais sombrio, duas almas reconhecendo sua combinação perfeita e um amor forte o suficiente para superar todos os obstáculos. Quando a última dança terminou, Ethan beijou sua noiva sob o céu estrelado. Pronta para começar nosso felizes para sempre? Ele perguntou.
Sarah sorriu para ele, seu coração cheio de alegria e paz. Nós já temos, e no jardim da mansão Thompson, onde sua jornada havia terminado e começado, o amor triunfou mais uma vez, provando que as maiores histórias não são sobre riqueza, status ou poder, mas sobre o poder simples e imparável de dois corações batendo como um só.